Beleza, pessoal, vamos retornar aqui então para nossa aula, olhando para as monocotiledôneas, plantas que são super interessantes, têm uma morfologia particular em relação às demais angiospermas. Então, quando a gente olha para as outras plantas com flores, a gente comumente vê que as sementes delas apresentam dois cotilédones, ou seja, os embriões têm duas folhas embrionárias. As folhas apresentam uma venação reticulada, ou seja, tem uma nervura central que vai se dividindo se ramificando em nervuras secundárias, terciárias, formando como se fosse uma rede. E elas têm câmbio, né? Se vocês lembrarem das aulas de morfologia e anatomia, o câmbio é esse tecido que forma o, uh, esse tecido meristemático que forma os tecidos secundários, né? Xilema e floema secundário, quando a planta está crescendo em espessura. Além disso, o cilindro vascular originado no crescimento primário das plantas ele é do tipo eustelo. Além disso, as outras angiospermas têm uma raiz axial, ou seja, tem um eixo central que vai se ramificando. Nas monocotiledôneas, essas características não acontecem de maneira geral. Elas têm apenas um cotilédone, venação paralela, não tem câmbio, por conta disso tem um cilindro vascular do tipo atactostelo e produzem raízes adventícias. Vamos olhar cada uma dessas características, uma de cada vez, então. Então, como eu disse aqui para vocês, né, o embrião de uma angiosperma típica possui dois cotilédones. A gente tem aqui o eixo hipocótilo radicular, que é com caule e raiz embrionários, e tem esses dois cotilédones, que são as folhas do embrião. No caso do feijão, que é esse exemplo aqui, ele tem também algumas outras folhinhas acessórias, tá? Então, já as folhas, além do embrião dos feijões, já desenvolvem algumas folhas antes da germinação, tá? Isso não é comum em todas as famílias, mas só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui nesse ápice. Já o embrião das monocotiledôneas, ele tem apenas um cotilédone que vai estar aqui lateral ao eixo do embrião, né, com a radícula e com o epicótilo, o ápice e a base desse eixo da planta. Então, da mesma maneira que as demais angiospermas, esse cotilédone ele é um órgão de reserva, mas a gente tem apenas uma folha embrionária no embrião dessas plantas. Só para lembrar vocês, aqui é uma raiz de milho, né? Então a gente tem aqui o endosperma ainda presente na raiz do milho, diferentemente do feijão. O endosperma é consumido e as reservas são transferidas totalmente para a folha embrionária, para os cotilédones. A segunda característica aqui que nós vamos ver, então, é a presença de venação paralela. Então, nas monocotiledôneas, ao invés da gente ter um eixo central, uma nervura central, que se divide em secundárias, depois em terciárias, quaternárias, formando esse padrão de rede, nós temos aqui várias nervuras que são todas paralelas umas às outras. Elas se conectam através de nervuras transversais aqui, mas não formam uma malha trincada com nervuras primárias, secundárias, terciárias, etc. Além disso, as monocotiledôneas, como eu falei, não têm câmbio. Então, elas têm um cilindro vascular do tipo atactostelo. Isso significa o quê? A gente tem vários feixes dispersos aqui, né? Então, notem aqui, numa eudicotiledônea, na verdade, numa outra angiosperma típica, incluindo as eudicotiledôneas, durante o crescimento primário, a gente tem a formação desses vários feixes que são concêntricos, né? Eles estão aqui formando esse eixo central. E depois durante o crescimento secundário, se forma o câmbio aqui entre o xilema e o floema primários, que vai começar a dar origem a novas células de floema e de xilema. Nas monocotiledôneas, a gente tem vários feixes dispersos numa matriz de floema, não estão organizados concentricamente. Óbvio, aqui na periferia da planta, a gente vai ter esses feixes formando esse anel aqui, mas é porque a gente está na periferia, né? Se a gente olha para a medula, a gente vê feixes dispersos em diferentes pontos, né? E durante o crescimento secundário, ele se dá em algumas monocotiledôneas que têm crescimento secundário, são poucas, ele se dá através do aumento da quantidade de parênquima e de feixes. Não existe câmbio nessas plantas. Tá? Então, se você olhar numa
corte de um caule de uma palmeira, que é uma monocotiledônea, você vai conseguir um corte transversal, você vai ver essa mesma estrutura, vários pontinhos ali dentro desse corte que são referentes aos feixes vasculares, todos distribuídos numa matriz de fibras que vai se formar no parênquima. E por fim, uma outra característica das monocotiledôneas, que não necessariamente ocorre em todas elas, mas é muito típica, é a presença de raízes adventícias. As raízes adventícias, elas, ao contrário da a raiz axial que nós vemos nas demais angiospermas, se originam a partir do caule. Então, durante o desenvolvimento das monocotiledôneas, o ápice da raiz se degenera e as raízes que vão se formar são todas a partir da base do caule. E aí forma essa raiz que a gente chama de raiz fasciculada ou raiz em forma de cabeleira. Como você não tem a raiz crescendo para baixo, como tiver na raiz axial, para formar as secundárias, todas elas têm que surgir da base do caule, elas vão sempre sair mais ou menos do mesmo ponto, né? Formando essa cabeleira toda concentrada aqui na base das folhas. Uma outra característica das monocotiledôneas, que não é exclusiva a elas, não tanto com a ausência de câmbio, com a presença de apenas um cotiledone, mas é muito comum, é a presença de bainha. Né? O que é a bainha? A bainha é quando a base da folha ela se enrola sobre o caule, né? Ela meio que abraça o caule. Então a gente tem aqui o limbo nessa gramínea aqui, e na base dela essa bainha, essa expansão que dá uma volta aqui, ó, no caule, né? Você abraça o caule. Se você puxar uma folha de uma grama, você vai perceber que ela estava envolvendo ali o caule saindo do meio dela. Então essa bainha é só a projeção da folha que abraça o caule. Ao invés dela estar inserida só num ponto, né, que ele é o único ponto de contato entre a folha e o caule, a inserção dela. Aqui ela tem a inserção na base, mas parte da folha está envolvendo o caule. Além disso, é muito comum que as flores das monocotiledôneas apresentem 3 partes em cada ciclo, né? Então a gente tem flores que são trímeras. O cálice dela tem 3 partes, a corola tem 3 partes. De maneira geral, essas partes, tanto do cálice como da corola, são super parecidas, então a gente costuma chamar, ao invés de usar os termos sépala e pétala, a gente chama eles de tépalas. E aí depois a gente vai ter geralmente 6 estames, né? 3 em um ciclo, 3 em outro. É importante lembrar que, né, flores trímeras não são exclusivas das monocotiledôneas. A gente viu já elas presentes em famílias como Lauraceae e Anonaceae. Vamos começar agora a olhar um pouco da diversidade de plantas dentro das monocotiledôneas. Um grupo supertípico é a família Orchidaceae, que está dentro da ordem Asparagales. É a segunda maior família de plantas do mundo e inclui aí essas plantas que são super desejadas, cobiçadas por muita gente que gosta de tê-las em casa, faz híbridos, concursos, uh, roubam aí de ambientes naturais, que é sempre um problema. Né? Então, as orquídeas são essas plantas que são comumente epífitas, né? Crescem sobre outras plantas ou crescem sobre rochas, são rupícolas. Um exemplo super conhecido de orquidáceas são as baunilhas, né? São essas plantas que são de origem mexicana, a gente tem o gênero Vanilla no Brasil também, várias espécies que produzem frutos com sementes que são bem aromáticas. Né? As baunilhas que são utilizadas normalmente na culinária são espécies americanas também, de origem no México, mas que são amplamente cultivadas em outros lugares do mundo, principalmente em Madagascar. A morfologia das flores das orquidáceas é bem peculiar. Elas são plantas trímeras, com 3 sépalas, 3 tépalas, 3 pétalas, mas todas parecidas, né? Todas tépalas, exceto por essa pétala aqui, essa tépala que é um pouco diferenciada, que a gente chama de labela. A gente vai ver daqui a pouco com mais detalhe. Além disso, o androceu e o gineceu são fundidos numa única estrutura que a gente chama de ginostêmio, ou coluna. A gente não tem o gineceu separado do androceu, mas eles estão todos juntos, todos esses órgãos estão juntos numa única estrutura, que é dividida em algumas partes. Né? No ápice aqui a gente tem um opérculo, que é como se fosse um capuzinho,
no ápice dessa coluna, que ele protege o pólen, né? O pólen dessas plantas não é liberado isoladamente, mas na forma de políneas, que são essas duas massas de pólen, né? Então a gente tem aqui o pólen todo aglutinado nessas duas estruturas. Quando você tira o opérculo, ele expõe essas massas de pólen aos polinizadores, né? O estigma dessas plantas está aqui, ó, logo abaixo dessa região. A gente tem aqui a coluna, tinha um opérculo aqui no ápice, que foi retirado, expondo as políneas. E aqui embaixo, nessa região, logo abaixo do ápice da coluna, a gente vai ter o estigma dessas plantas. Então, essas políneas, elas se fixam no dorso dos polinizadores e quando eles vão para outra planta, elas passam, são transferidas para o estigma que está aqui logo abaixo do ápice, na parte interna, inferior da coluna. Aqui só para vocês verem, né? Então tem as políneas, elas têm essa acessório aqui, que é o que vai prender elas nas costas dos polinizadores, né? Uma estrutura adesiva que gruda na costa das abelhas ou outros insetos que polinizam essas orquídeas. E esses insetos chegam até as orquídeas através da atração que é efetuada pelos labelos, né? São essas pistas de pouso aqui. Os polinizadores chegam até elas, geralmente em busca de algum recurso, um néctar que é liberado aqui na base deles, e a hora que ele pousa, a coluna abaixa e encosta no dorso deles, liberando, prendendo as políneas ou favorecendo com que sejam transferidas as políneas que já estão nas costas deles para os estigmas dessas plantas. Tem exemplos muito interessantes aqui nas orquídeas de plantas que enganam super bem os animais, né? Então, nesta espécie aqui, note esse labelo super elaborado, ele na verdade está simulando o dorso de uma vespa, né? Então, essa planta, além de ter uma aparência de uma vespa, ela também libera substâncias que são similares aos feromônios das fêmeas. Então, os machos aí de vespas vêm aqui tentar copular com essas flores, e aí é esse momento que as políneas são transferidas para as costas deles, ou as políneas que estão nas costas deles são transferidas para os estigmas, né? Nessa região aqui vai estar os estigmas. Note que as políneas dessa planta aqui. E essas orquídeas também não só usam insetos, mas também aves, morcegos, vertebrados. São plantas super especializadas em enganar os polinizadores. Passando para uma outra família aqui, agora nas monocotiledôneas, na ordem Arecales, a gente tem a família Arecaceae, que é a família das palmeiras, são essas monocotiledôneas que muito comumente apresentam um grande crescimento, né? Apresentam esse crescimento secundário anômalo, que se dá através da expansão aí, do parênquima e da diferenciação de feixes a partir do parênquima e não a partir do câmbio, né? Então a gente tem aí várias das palmeiras que a gente consome, desde o coco até o açaí, entre outras. Então as arecáceas, elas apresentam esse hábito do tipo árvore, tem algumas que são lianas, mais raramente. Elas podem ter fustes únicos, como a gente acabou de ver, ou aqui, como no exemplo do açaí, se ramificarem na base, né? Um dos motivos pelos quais o açaí se tornou tem sido usado amplamente para a produção de palmito, é porque ele forma essas touceiras, né? O palmito jussara, que era muito utilizado, ele tem apenas um único fuste. E quando a gente coleta o palmito, a gente acaba matando a planta, como a gente vai ver daqui a pouco. As palmeiras têm essas folhas compostas, que podem ser todas divididas em folíolos ou flabeliformes, como a gente vê nessas palmeiras aqui, ou também nos buritis, que são comuns aí nas matas ciliares do Brasil Central. E em alguns casos elas têm folhas simples, mais raramente também. As inflorescências dessas plantas são pendentes, né, e depois elas formam esses grandes cachos, aí, geralmente com pouquinhos, ou com açaís, frutas típicas dessas palmeiras. E elas ocorrem nas axilas dessas grandes brácteas, que nós chamamos de espatas. As flores são trímeras, em geral, e podem ser uni- ou bissexuais, né? Então aqui a gente tem uma flor que ela é masculina, com 3 estames, e aqui uma flor que é feminina,
As pétalas são super pequenas nesse caso, e a gente vê aqui só o ovário, que é tricarpelar, com 3 estigmas. Em alguns casos a gente tem os ovários junto com as anteras, 3 anteras. Ah, ou você pode ter também inflorescências em que as flores femininas acontecem lado a lado com as masculinas, ou como nesse caso aqui, separadamente. Muito típico nessa família é o fruto do tipo coco, né? Em que a gente tem um endocarpo que é pétreo, um mesocarpo fibroso, né? Então aqui é o endocarpo do coco, a gente compra como coco seco, essa formado para essa estrutura super densa, super dura, resistente. A gente tem fibras aqui no mesocarpo, o epicarpo que no coco é aquela parte verde do coco verde. Em alguns casos, como no buriti, a gente tem escamas se formando aí no epicarpo, formando coquinhos super bonitos do buriti. Uma outra grande família de monocotiledôneas são as poáceas. São famílias dominantes em formações vegetais mais abertas, como cerrados, pampas, e é uma família que, embora não seja tão grande quanto outras famílias, como as asteráceas, as leguminosas, por exemplo, e as orquídeas, tem uma grande importância econômica. Então, não tem nenhuma cultura humana que não faça uso de espécies de poáceas como base da sua alimentação, né? Então, nas Américas a gente tinha o milho, uh, na Europa o trigo, na Ásia o arroz principalmente, mas tem várias outras plantas que são muito importantes, né? Na América do Sul a gente tem uma grande importância vinda pela mandioca, né? Que então é obviamente uma gramínea, uma poácea, então, uma cultura um pouco já diferente em relação ao uso dessa família, mas nas Américas a gente tinha um amplo uso do milho aí, na grande maior parte do território que vinha em parte da América do Sul até a América do Norte. Essas plantas são ervas, na sua maioria, todas podem ser perenes ou anuais, ou seja, elas vivem apenas, cada indivíduo vai viver um ano, pode viver vários anos, como é o caso dos bambus, os bambus duram centenas de anos em alguns casos, fazem parte dessa família, e eles têm inflorescências muito peculiares, como essa aqui do trigo, né? A gente vai ver isso em detalhe daqui a pouco. Aqui um exemplo aqui do arroz, também tem essa inflorescênciazinha aqui, uma outra planta que é uma erva anual. E a gente tem os bambus, que podem ser considerados árvores, né? Eles têm não são uma árvore típica, né? Tem um caule super específico, com esses caules ocos, divididos em gomos, tipo esses caules tipo colmo, mas são enormes, super gigantes, tem florestas inteiras de bambu na Ásia, plantas super interessantes que podem durar centenas de anos. Algumas espécies florescem só cada 100 anos, 50 anos, é super difícil algumas vezes encontrar as flores dos bambus. Eles vão se reproduzindo vegetativamente por muito tempo, né, formando essas florestas super adensadas. As poáceas têm inflorescências bem peculiares e flores também muito específicas, que têm um perianto que vai ser reduzido ou ausente e organizado no que a gente chama de espiguetas de gramíneas, né? Então, as flores das poáceas estão organizadas em conjuntinhos que a gente chama de espiguetas, e essas espiguetas podem estar organizadas em espigas ou racemos, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma espiga que tem várias espiguetas, né? E a gente pode olhar a estrutura dessas espiguetas. Na base delas, elas têm duas brácteas, chamadas de glumas, e aí, ao longo do seu eixo, vários antécios distribuídos, né? Esse antécio é o nome dessa estrutura que a gente dá para cada unidade da inflorescência nas poáceas, que inclui uma flor e duas brácteas. Então, aqui, olhando essa mesma estrutura, só que com as brácteas separadas, a gente tinha aqui as glumas da base da inflorescência, e aqui os antécios, né? Então, a gente tem um, dois, três antécios fechados aqui, e esse antécio aberto. O antécio é formado por duas brácteas e uma flor que vai estar no interior dessas brácteas. E essa flor, aqui então vamos olhar de novo, a gente tem as brácteas aqui, ó, a palha e a lemna, e aqui a gente tem uma flor no centro delas. Essas flores podem ter um perianto residual, que nós damos o nome de lodículas, vão ter ou não, vão ter 3 estames e vão ter um pistilo, um estigma plumoso. Então essa pluminha que vocês veem na flor
das asteráceas são os estigmas. Isso aqui facilita a captação do pólen que é disperso pelo vento nessas plantas. Notem que essas anteras são bem grandes e elas têm esses filetes muito finos, né? As anteras elas são projetadas para fora dessas brácteas, da pálea e da lemna, e ficam balançando ao vento, liberando o pólen no vento. E aí depois que as anteras liberam o pólen, o estigma se desenvolve, fica para fora das brácteas e pode capturar o pólen de outros indivíduos que estão ainda liberando pólen no ar. Então, só recapitulando, né, a gente tem aqui essas espiguetas, elas têm duas brácteas na base e vários antécios ao longo do seu eixo. Cada um desses antécios é composto por duas brácteas e uma flor, que pode ter um perianto residual e vai ter aqui três anteras e um ovário com um estigma geralmente bífido e plumoso. Em alguns casos, essas espiguetas podem ser extremamente reduzidas, como é o caso do arroz. Então, o que parece ser uma única antécio aqui, na verdade é uma espigueta super pequenininha, que às vezes tem uma única flor. A gente sabe disso porque a gente pode olhar o número de brácteas, né? Então, vai ter duas brácteas na base, depois, que são as glumas, depois mais as outras duas brácteas de cada um dos antécios, que vão estar envolvidos nessa mini espigueta aqui. Além disso, é muito comum essas fossas terem uma bainha que a gente chama de aberta, ou seja, ela envolve o caule, mas ela não é fundida, né? A margem dessas bainhas não se funde. Isso é interessante porque isso opõe as poáceas a uma outra família que a gente vai ver em seguida, em que as margens da bainha se fundem, formando um cilindro que envolve o caule completamente, né? Então aqui não, a gente tem essas bainhas abertas. Além disso, as poças têm um caule que é cilíndrico, e na base do limbo, na região em que o limbo se conecta com a bainha, tem uma projeção, geralmente bem pequenininha, que é como se fosse uma língua pequena, então a gente dá o nome de lígula. Mais uma característica que ajuda a distinguir as poáceas dessa família que é muito similar com elas. As gramíneas opoáceas também têm um fruto do tipo cariopse. Então aqui os grãos de milho, na verdade, não são sementes. Eles são cada um deles um frutinho. Né? Então é um fruto que tem a testa do fruto fundida com o pericarpo da semente. Então parece uma única coisa, né? Parece só uma semente, mas é porque o fruto de fato não está fazendo um papel aqui a não ser proteger essa semente com o seu essa membrana extra formada pelo pericarpo. Vamos olhar agora as ciperáceas, que é uma família que é muito parecida com as gramíneas, né? Essa é uma família que não é tão grande quanto as gramíneas, mas dentro das monocotiledôneas, é muito fácil confundir essas duas. Um exemplar, um membro muito comum, conhecido dessa família, é o papiro, né? Essa planta ali da região do Egito, do Oriente Médio, teve um papel fundamental na história. Aqui a gente conhece mais as tiriricas, que estão sempre aí atrapalhando gramados e hortas no Brasil. As flores nessas plantas também têm um perianto reduzido ou ausente e estão organizadas em espiguetas, mas que a gente chama de espiguetas deciperáceas, porque tem uma morfologia diferente das de gramínea. Tá? Elas vão estar organizadas também em arranjos secundários, como espigas de espiguetas, ou podem ser solitárias. Vamos ver então quais as principais diferenças entre a espigueta de Masperácea e o de uma gramínea. Então, na espigueta de Masperácea, a gente tem aqui brácteas também e flores. Mas a gente tem apenas uma bráctea na base de cada flor e não tem brácteas na base de cada inflorescência. Então, cada conjunto floral aqui nas peráceas é composto por uma flor que tem três estames também, um pistilo, então a gente tem ovário, estilete e estigmas, e então vão estar, não tem um perianto muito desenvolvido, em alguns casos aparece um perianto, e elas vão estar na axilas dessa bráctea aqui. Então, só recapitulando, a gente tem aqui as espiguetas de gramíneas, tem uma bráctea na base, apenas uma, não duas como nas peráceas, e aí depois a gente vai ter aqui essas brácteas dispostas ao longo do eixo e que vão estar na axila de flores
que tem 3 estames, um estilete, um pistilo apenas, com estilete seu estigma, que vai ter dividido em 3 partes, geralmente, e ela pode ter aqui algum perianto, ou esse perianto pode ser ausente, tá? Mas é um perianto super residual. Nessas plantas também, a bainha delas, diferentemente das gramíneas, é fechada, então as margens da bainha se fundem aqui e elas envolvem o caule completamente. Além disso, elas não têm lígula, aquela projeção na região de contato entre o limbo e a bainha. Outra característica super típica das peáceas e que facilita muito a identificação dessa família é a presença de um caule triangular. Se você cortar o caule, você vê essa seção triangular. Passando para uma outra família, também na ordem Poaris, onde estão as Poáceas e as Peráceas, a gente tem a família Bromeliaceae, que é a família aí do abacaxi. Essas plantas têm folhas simples, espiraladas, formando essas rosetas, então é bem comum a gente ver esse formato de plantas associadas com as Bromeliaceae. E algumas delas até formam esses tanques, que podem ser microhabitats para sapos, insetos, etc. E essas plantas são comumente encontradas sobre outras árvores, né, como epífitas, ou elas podem ser terrestres também, ou rupícolas, ocorrendo de maneira geral em ambientes xeromórficos. Né? Então, o habitat epifítico ou rupícola sempre envolve um certo estresse hídrico. E essas plantas são muito bem adaptadas a esses ambientes, algumas delas conseguem sobreviver até em ambientes não naturais, como aí essas pequenas bromélias que crescem sobre os fios, né, essas bromélias do gênero Tillandsia. Uma coisa que facilita essas plantas conseguirem permanecer nesses tipos de ambientes é a presença desses tricomas absortivos. Então são tricomas que eles têm esse formato de escudo, eles estão inseridos aqui na epiderme levemente. Quando o ambiente está seco, essa região aqui de alas, de asas, essa asa desse escudo fica levantada. E quando o ambiente fica úmido, ele permite que a água entre por aqui. E aí, quando ocorre a umidificação dessas células centrais, elas promovem o abaixamento desse escudo, fazendo com que a água forme uma película e facilite a absorção da água pela base desses tricomas. O que acontece é que, conforme, devido à tensão superficial, que vai ser formada nessa fina camada de água aqui, conforme a água vai sendo absorvida na base desse tricoma, ela vai puxando mais água que está na superfície da planta. Isso faz com que essas plantas consigam sobreviver em ambientes que nem têm sedimento, nem têm substrato, como esses fios. As bromélias, as flores são trímeras, e muitas vezes as inflorescências dessas plantas são super vistosas, elas têm brácteas super bonitas, que facilitam a atração de polinizadores, especialmente beija-flores. Por fim, a gente vai ver a ordem Zingimperalis, é a ordem dos gengibres, mas que inclui também a família Musaceae, que é a família das bananas. Elas têm algumas características super interessantes, que é a presença de uma venação peniparalela, a vernação supervoluta, a vernação é a maneira como a folha está enrolada durante o seu desenvolvimento, e algumas outras que a gente vai ver aos poucos. Tá? Então, uma delas é essas câmaras de ar nas folhas. Quando a gente corta umas folhas de bananeira, é possível ver que tem essas câmaras de ar dentro das folhas. A venação supervoluta se refere ao fato de que essas plantas você tem uma das metades dela enrolada, a nervura central, e a outra metade da folha enrolando totalmente a nervura central e a outra metade da folha. Né? E essa nervura central que permite a gente classificar essas plantas como peniparalelas. Então você vai ter, ao invés de elas terem as nervuras paralelas a partir da base, você tem essa nervura central e essa nervura central, e as demais nervuras vão sair paralelas, perpendiculares a ela. Né? Então, peniparalela é porque faz referência ao formato de pena, né? Com um eixo central e várias estruturas paralelas saindo perpendiculares a esse eixo central, que é a nervura central. Então, vamos olhar as bananas especificamente, da família Musaceae.
Essas plantas são ervas, não são árvores, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco por quê. No caso agora, o fato é que essas plantas têm um caule que ele é subterrâneo e isso daqui, a bananeira de fato, elas são folhas gigantes que estão com as bainhas uma dentro da outra, né? Então as bainhas dessas plantas é que dão estrutura para a bananeira. Se a gente fizer um corte transversal numa bananeira, o que a gente vai ver é isso. Várias bainhas de plantas, notem aqui as câmaras de ar que tem nessas bainhas, e aqui no eixo vai ter um raminho lateral que é um caule, né? Esse pequeno eixo aqui é o que vai ter o caule dessa bananeira, que vai ter o seu ápice, o seu meristema no ápice, vai produzindo folhas, né? Uma dentro da outra, folhas concêntricas, que através dessa concreção aí das bainhas formam essa estrutura que é super resistente, né? E aí esse ápice meristemático vai dar origem a uma inflorescência que depois não vai crescer mais, né? Então por isso que a gente pode cortar as bananeiras depois que elas dão frutos, porque ela não vai mais produzir bananas. E muitas vezes ela vem a morrer, né? As flores dessas plantas são unissexuais, então a gente tem flores femininas, que são as que dão as bananas, né? Os ovários ínferos. A gente vê aqui o ovário na base, verde, formatinho de banana, com as pétalas no ápice, dá para ver aqui o estilete e o estigma dessa flor. E outras flores que são as flores masculinas, que vão estar de maneira geral ali no coração da banana, né? No ápice da inflorescência, muito embora ele esteja voltado para a base, para baixo, de ponta cabeça, ali é o ápice do caule que vai estar com as flores masculinas. Essas plantas são geralmente polinizadas por morcegos, que vêm em busca do néctar superabundante nas flores das bananas. E que são nada mais nada menos do que frutos do tipo baga. Bananas são similares às uvas, né? Então a gente tem aqui o epicarpo aqui envolvendo as bananas com uma polpa, que é o que a gente come, e as sementes. Né? As bananas que a gente usa e que a gente comercializa não tem sementes porque elas são híbridas, híbridos estéreis, que aí não produzem sementes, mas produzem bastante polpa para a gente comer. Né? No caso das bananas que são férteis, a gente tem muita semente e muito menos polpa. Né? Então foi uma maneira que a gente encontrou de maximizar o uso dessas plantas. Muito bem, então encerramos por aqui essa aula. Terminamos de ver a diversidade de Eudicotiledôneas, conhecemos a diversidade, uma pequena parcela da diversidade de Monocotiledôneas, são super diferentes, tem essa morfologia super diferente das Eudicotes e das outras angiospermas que nós tínhamos visto nas aulas anteriores. Né? Então, por hoje é só e até a próxima aula.